pensa no treinamento que esses caras têm, né? Quanto tempo de treinamento esses caras têm, né? E muitas das situações, acredito que pode ser até coisas novas que nunca viu, né, realmente a campo, né? Mas o sistema preparatório de vocês deve ser incrível, a parte de treinamentos, né? Tu pode contar um pouquinho como é que funciona essa questão do treinamento, a emergência desse dentro do trabalho? Vocês têm uma cadeira daqui a pouco específica de formação ou realmente faz parte da rotina de vocês? Então, Fernando, a gente não tem uma cadeira específica para o acidente de trabalho porque ele está dentro dos outros acidentes, certo? Então, nós temos módulos, disciplinas. Então, por exemplo, o curso de formação de soldados, que é o curso inicial. E aí, ali dentro, bombeiro militar, ali dentro ele vai ter várias disciplinas. Cada disciplina vai ter uma carga horária para determinado tipo de acidente, ou tipo de atividade. Então, por exemplo, atendimento pré-hospitalar. Todos os atendimentos envolvendo o atendimento pré-hospitalar vão estar dentro de um curso, é uma imersão de algumas semanas em que o treinamento vai ser exclusivo daquilo. Do começo da manhã ao final da noite, às vezes da madrugada, fazendo simulações, fazendo atendimentos, fazendo tudo aquilo, tentando colocar no ambiente real, o mais real possível, para fazer que aquele aluno, né, aquele bombeiro, futuro bombeiro, ele consiga lidar com as emoções e também com a qualidade do atendimento, conseguir atender essas vítimas da forma mais qualificada possível. E isso serve para todas as áreas. E aí, no final do curso de formação, ele vai estar apto para poder fazer esses atendimentos. Que legal. Não, eu fiquei na dúvida, e por isso que eu trouxe essa pergunta, porque eu pensei a questão de acesso às empresas, mas geralmente o pessoal já está preparado para te receber quando tu vai lá, né, fazer o trabalho. Então, essa questão não é um problema, né? Normalmente, a gente, inclusive, pede isso para o solicitante, para que alguém, que se possível, fique próximo ao local, para passar essas orientações. Então, se tem um local mais difícil de acesso, enfim, acontece alguma coisa nesse sentido, da empresa, que tem um responsável, muitas vezes o técnico de segurança de trabalho, o cara que conhece a empresa, para passar, para levar o bombeiro, para mostrar, explicar o que aconteceu, e aí facilitar o atendimento também. Legal, porque eu acredito que, bom, entra dentro do ambiente de trabalho, são tantas situações que vai na nossa cabeça aqui, mas a gente não pode deixar de falar, né? Quedas de altura, resgate em altura, deve ser uma das atividades que acaba exigindo muito desse treinamento de vocês lá atrás, né, para colocar em prática, né? Porque resgate em altura é um dos piores resgates que tem para fazer hoje, né? Sim, eu acredito que é complexo, né? De equipamentos, né? Profissionais preparados, né? Então, esse treinamento de vocês deve ser muito, muito puxado para essa área também de resgate em altura, né? O salvamento em altura, o resgate em altura é um módulo específico só para esse tipo de atividade, porque realmente é uma atividade com grande risco, que precisa de equipamento adequado e treinamento constante, porque se não tiver um treinamento constante, acaba que você vai esquecendo. Os nós, amarrações, precisa de prática. Né? E ela não é uma ocorrência tão frequente quanto, por exemplo, o atendimento pré-hospitalar, que é todo dia, várias vezes. Hora, né? Então, se você não tiver uma equipe treinando constantemente, vai chegar na hora e vai talvez não conseguir desempenhar com excelência. E por isso é importante estar sempre incentivando, inclusive aqui em Chapecó, no quartel, a gente tem uns pontos de ancoragem dentro do quartel para treinar esse tipo de situação, salvamento em altura ali dentro. O retreinamento. Para preparar, exato, é uma constante, né, de aperfeiçoamento para capacitar o nosso pessoal e manter sempre em alto nível. Sim, deve ser um desafio, porque tu vai falar em altura, tu pega estruturas aí mais antigas, né, tu tem dificuldade de ancoragem, de amarração, muitas vezes tu tem que improvisar, né, e esse improviso, se o cara não tá preparado, treinado para isso, é um risco gigantesco. É gigantesco, né? A gente vê porque a gente tem muita dificuldade nisso, em construção civil a gente vê muito isso, né? Tu tem todo um projeto de segurança para executar e muitas vezes na prática não acontece. E aí vem os acidentes e vem os dificultadores para vocês executar o trabalho também, né? Sim, nós como bombeiros, é comum a gente entrar no ambiente e já começar a olhar, né? Em relação a tudo, né? Extintor, saída de emergência, ponto de ancoragem. Então, muitas vezes a gente passa por uma obra e vê lá o cara trabalhando, às vezes você vê que não está com a segurança adequada, e pra gente já dá até um calafrio, né? Dá um arrepio, porque você vê como é que o cara tá trabalhando numa situação dessa. Enfim, então por isso é importante essa conscientização, essa preocupação para evitar, para minimizar esse risco, mitigar o risco e aí evitar o máximo possível esse tipo de acidente. Que normalmente são acidentes graves, né? Queda de altura. Aí, geralmente não tem volta, né? Muitas vezes é sem prejuízo humano é gigantesco. Né? E muitas vezes realmente é por falta de estrutura.
né? E também treinamento, né, das pessoas que estão dentro da operação, né? Se as pessoas fossem melhores treinadas, não teria tanto risco, né? Que entra dentro da conscientização. Então, realmente, existem procedimentos para executar os trabalhos, né? Assim como tem procedimentos nos protocolos de vocês, né? Que são para atender, né, essas chamadas relacionadas a um acidente de trabalho. Existe um protocolo, além do atendimento ao telefone de vocês ali, quando chega a informação no acidente de trabalho, existe um protocolo específico? Tem pessoas que vão atender especificamente o acidente de trabalho ou o Corpo de Bombeiros, que é uma dúvida que com certeza vem de casa lá? Todo mundo pode atender, como tu comentou ali. Todo mundo pode ir atender um atendimento ou como é que funciona hoje? Então, os nossos bombeiros, eles são capacitados para todas as áreas. Qualquer situação. Existem situações mais específicas que são especializadas. Eu vou citar um exemplo. Atividade de mergulho. É uma atividade especializada. Sim. Algumas áreas são especializadas. Por exemplo, uma estrutura colapsada, um prédio que caiu. Então, essas situações são especializadas e aí alguns bombeiros são capacitados. Entendi. Certo? Legal. No entanto, o atendimento geral, que é atendimento pré-hospitalar, a maioria dos acidentes, todos os nossos bombeiros, eles são capacitados. Certo. Então, eles acabam fazendo esse rodízio, inclusive nas nossas viaturas. Há ocorrências que são só de ambulância, há ocorrências que são só de caminhão, há ocorrências que são de ambas. E aí, os nossos bombeiros, eles giram entre as duas viaturas, justamente para estar sempre capacitado para atender todos os tipos de ocorrências. Legal, legal. Então é bem raras e específicas as situações que realmente não são todos que podem atuar. Exato. E aí mergulho realmente é uma atividade. Para nossa região aqui tem bastante problema com isso, né? Teve esses dias um pai que perdeu a vida aí no nosso rio, né? Sim. Né? Que foi uma situação triste, né? Então a gente imagina que realmente tem que ser pessoas especializadas para essa área aí, né? Bem interessante, legal.